Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React e na aula de hoje nós vamos realizar mais uma prática. Nós vamos colocar a mão na massa e implementar as coisas que nós vimos até então no nosso curso. Vamos criar um aplicativo, uma calculadora para cálculo de IMC. Vamos criar os componentes, ver como é que a gente faz isso aí, como é que a gente implementa isso daí dentro do React. Essa é a nossa prática e eu te vejo depois do pi. Muito bem, pessoal, vamos lá. Aqui com o nosso aplicativo zerado aqui. O objetivo da aula de hoje é a gente chegar nesse resultado aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente chegar neste resultado aqui, beleza? Então nós temos que criar esses componentes todos, ó, um componente para receber o peso, receber a altura, um componente para o botão calcular, um componente para o resultado e um componente para a tabela de exibição dos possíveis resultados, uma tabela de conferência, uma legenda ali para os resultados possíveis do nosso IMC. Basicamente vai funcionar assim. Clique, digitei um peso, uma altura, calculei, ele mostra o resultado aqui. Simples assim. E é isso que nós vamos praticar e aprender bastante coisa ainda na aula de hoje. Bom, existem duas abordagens que nós podemos ter aqui. Durante o nosso curso a gente vem trabalhando criando os componentes separados. Então, por exemplo, eu iria criar um componente chamado altura, eu iria criar um componente peso e assim por diante, só que separado do nosso aplicativo, do app aqui principal, tá? Pode fazer sim? Pode, inclusive é um desafio que eu vou lançar para vocês no final dessa aula, então fica comigo até o final para você não perder nada e conseguir realizar esse desafio. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu joinha aqui, clica no joinha no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo, beleza? Também segue a gente no Instagram, aparece aí o endereço do nosso Insta, lá eu posto caixinha de perguntas, interajo com a galera, tá? Posto conteúdo diferente aqui do canal, beleza? Esqueci de falar, mas também clica no joinha, né? Ativa porque aqui são aulas de segunda a sexta. Bora lá então. Bom, aqui a abordagem que nós vamos fazer então, inicial aqui, vai ser o seguinte. Nós vamos criar todo o conteúdo aqui dentro do app. Beleza? Ok. Acho que até então no nosso curso nós não fizemos dessa maneira, mas eu quero fazer para vocês verem essa nova possibilidade. E o primeiro elemento que nós vamos criar aqui, eu vou tirar, na verdade nós vamos até precisar do state, tá? Não vou tirar não, porque eu vou ter que incluir mais tarde. O de vocês provavelmente não vai estar com state, então coloquem aí os state que nós vamos ter que usar state nessa aula. E o primeiro elemento que nós vamos criar aqui vai ser o elemento da tabela, o elemento de exibição, aquela tabela lá no final que eu mostrei para vocês. Então vou fazer assim, ó, vou fazer em modo de função. Então quando a gente trabalha nesse modelo, nesse modo aqui, a função ela tem que retornar o componente, né, a construção do componente para quem fez a sua chamada. Quem vai fazer a chamada vai ser aqui, ó, dentro da nossa função do aplicativo. Eu vou construir a função de tabela aqui e chamar ela para ser mostrada aqui. Então essa função vai ter que retornar todo o componente pronto para a gente, simplesmente para ele poder ser executado aqui, beleza? Então eu vou chamar aqui de tabela IMC no modelo Arrow Function que a gente vem trabalhando até então. E aqui nós vamos retornar aqui, ó, return, e aqui eu vou construir a minha tabela, beleza? A tabela é no padrão HTML que a gente sabe construir, ok? Eu vou fazer formatações mais simples, tá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui com formatação, com coisa que depois vocês podem implementar. Lembrando aqui que como eu vou trabalhar com o style inline aqui, ó, eu tenho que colocar as duas chaves, né? Porque eu vou entrar com uma expressão dentro aqui do valor a ser usado, a ser usado no style. Então vou colocar aqui o border collapse com o valor collapse. E o que isso vai fazer? Vai juntar, vai tirar aquele espaçamento das bordas da tabela, né? Vai deixar uma linha só fininha
para a tabela. E aqui nós vamos criar então um thread. O thread é aquela parte do cabeçalho da tabela, né? De lá da parte do topo da tabela com os títulos das colunas. Então aqui para o thread eu vou criar um tr com os THs, beleza? Vou criar uma linha aqui no nosso thread com o TH que vai ser classificação, que é o valor obtido no cálculo, e o resultado, que é o textinho lá do resultado, beleza? Classificação, ok, e o textinho aqui do resultado, o IMC. Na verdade vai ser o contrário, né? O IMC vai estar o valor e a classificação vai ser o resultado o resultado escrito, ok? Tá aqui o nosso thread, agora vamos para o tbuddy, ok? Agora no mesmo molde, né? Vamos criar as linhas aqui e as colunas, os nossos TRs e os nossos TDs. Então o primeiro aqui vai ser abaixo do peso, ok? Deixa eu colocar isso aqui na mesma linha, né? Para poder ocupar menos espaço aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só essa daqui, abaixo do peso, abaixo de 18,5. Esses valores aqui eu já tenho anotado, obviamente eu não guardo isso aqui de cabeça. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um passe de mágica aqui e a tabela vai vir pronta. Vocês vão poder pausar o vídeo e copiar o conteúdo, beleza? Olha só. Então, olha aqui, um passe de mágica, tá aqui pronta a nossa tabela. Você vai poder pausar o vídeo aí se você quiser e entrar com as informações. O que eu fiz foi copiar a linha aqui, certo? Colando e simplesmente mudando para essas informações, ó. Peso normal entre esses valores, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, beleza? Esses valores aqui são os valores que nós vamos obter do cálculo do IMC, tá? Não é um peso, não é uma altura, é o valor do cálculo do IMC. Feita a tabela, se você pausou o vídeo aí e construiu a nossa tabela, vamos agora aqui para o nosso próximo componente, que aqui vai ser o seguinte. Nós vamos criar um componente, agora os componentes para poder entrar com o peso e com a altura. Então a pessoa vai ter que digitar um peso e digitar uma altura, ok? Então const, vou chamar aqui de F peso. Por que eu estou colocando F? Isso é mania minha, tá? F quando eu coloco componentes de formulário, tá? Isso é mania minha, obviamente, vocês não precisam seguir essa mania, né? Isso aí vai de cada um. Então, no mesmo molde da anterior aqui, ó, vamos dar um return. E aqui, o que nós vamos retornar? Eu vou retornar uma div. Informação importante, já falei, mas não custa ressaltar. Sempre nós temos que retornar somente um elemento. Olha aqui, nesse caso, eu estou retornando um elemento, só que a tabela. Dentro da tabela, a gente tem toda essa estrutura, tá? Mas eu estou retornando uma tabela. Aqui é a mesma coisa, eu vou retornar uma div, certo? Com os componentes que eu quero que componham lá a questão do peso. Então, vou colocar um label aqui, que vai ser peso, certo? E aqui, vou tirar esses dois pontos aqui, e aqui nós vamos colocar o nosso texto, input text, input tape text, ok? Value, aqui tem o segredinho, né? O segredinho aqui que a gente precisa entender. Na verdade a gente já sabe, né? Mas vamos ressaltar aqui. E o evento onChange, a programação aqui do evento onChange, que também é uma expressão, ok? Que vai entrar aqui. No caso aqui é o seguinte, eu vou digitar um peso e isso tem que ir para uma variável. Show de bola? Pegar aqui o lance. Então o que vai ser feito aqui? Eu vou passar para a função peso qual que é a variável e a função que vai manipular essa variável. Eu estou falando, obviamente, de state. Então, eu vou passar o state peso e a função que vai manipular esse state. Por que eu preciso passar o state e a função?
Porque nós estamos falando de componente de texto. Lembrando que eu tenho que colocar o state no value e a função do state no onChange. É por isso que eu preciso passar os dois. Então, eu vou entrar aqui com a variável, com o parâmetro de entrada P, que vai representar o state peso, e o SP, que vai representar o set peso. A gente ainda não tem esse state e nós vamos criar, ok? Então, no value aqui, eu coloco o P, beleza? Que é o valor do state peso. E no onChange, a gente já sabe fazer essa manipulação aqui. É uma arrow function, que vai receber aqui um parâmetro de entrada, por isso que eu gosto de colocar E, certo? Que vai ser o conteúdo aqui do elemento, do text aqui. E eu tenho que passar esse valor digitado para o nosso set peso. Então, SP, certo? Vai receber o e.target.value. Na verdade, eu acho que eu falei errado anteriormente. O E não recebe o valor, o E recebe o componente. O parâmetro E recebe o componente. Beleza? E aqui a gente está pegando o valor do componente passado aqui. Show de bola, a gente já sabe fazer isso, aqui não é novidade para ninguém, tá aqui o nosso componente peso. O componente altura vai ser exatamente a mesma coisa. Então, eu uso aqui os nossos recursos computacionais, o nosso querido amado Ctrl+C, Ctrl+V, e simplesmente mudo aqui os parâmetros, mudo aqui os valores. Essa aqui vai ser a F, a altura. Eu vou passar aqui... vou passar o parâmetro atributo A, que vai representar o state altura, e o SA, que vai ser o set altura, representando o set altura, beleza? Aqui eu vou mudar de peso para altura, aqui eu vou passar a altura que vai entrar, e aqui vai ser o set altura que vai vir. Querem já criando os states aqui para não perder? Nós já precisamos de dois, o state peso e o state altura. Vamos lá, quer criar? Vamos criar, que é bom que a gente não se perde, né? Então, const state peso com a função set peso. Inicialmente aqui, ó, use state com o valor 0, ok? E novamente aqui, ó, recurso computacional Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos chamar esse state aqui de altura. Set a altura e também iniciando em 0. Já temos os dois states aqui. Na chamada da função, obviamente, eu vou passar aqui o state e a função do state para cá. Show de bola! Já temos aqui. Agora nós precisamos criar, qual vai ser a próxima? Podemos criar o calcular, beleza? A função do botão de calcular, ok? Então, const, vamos chamar de F, formulário. Pode ser aqui, ó, pode representar formulário ou função, tá? Eu gosto de colocar F também para função. Dessa maneira eu não confundo quando eu tiver uma variável altura. Sempre eu gosto de colocar, por exemplo, quando é variável, eu gosto de iniciar com V. Quando é função, eu gosto de iniciar com F. Componente de formulário, eu faço geralmente assim, ó, F underline alguma coisa, que é o componente de formulário. Isso é um detalhe meu, mania minha, tá bom? Então eu vou criar aqui a função calcular. Calcular. O que calcular vai precisar receber? Calcular vai precisar receber, para ele calcular, ele precisa receber o peso, a altura e a função que ele vai setar o resultado. Beleza? Então vamos lá, vamos precisar de peso, altura e a função para setar o resultado. Eu vou obter um resultado e vou colocar esse resultado em alguma coisa. Beleza? Então, obtive o peso, obtive a altura e vou manipular o resultado, colocar o resultado aqui no set resultado. Nós ainda não temos o componente de resultado, mas temos que criar. Return, nada de novo até então. Então, agora nós vamos calcular. O cálculo aqui vai ser o seguinte. A beleza de funções anônimas, no caso de arrow function, é isso aqui. Eu posso colocar uma função dentro de uma função. Inclusive, eu posso colocar uma função aqui dentro de um atributo de entrada. Enfim, posso colocar função onde eu quiser e isso é maravilhoso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar um const calc, vou criar uma função aqui dentro, ok? Também aqui, opa, errei aqui, chave, meu amigo. Const calc, na verdade, ele não vai retornar agora, né? Peraí, ele retorna depois.
Depois que ele fizer o cálculo, direi, você retorna, tá? Não é agora, meu camarada. Como que vai ser o nosso cálculo? Cálculo de MC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Altura elevada a 2, ou seja, altura vezes altura. Nem precisa usar a biblioteca matemática aqui, mas se quiser pode. JavaScript. Beleza? Então, o cálculo é esse, ó, peso dividido por altura vezes altura. Show de bola. Calculei o IMC. E eu quero colocar esse IMC no componente de resultado. Então, vou passar ele aqui para o state que eu vou criar ainda, que é o setResultado. Show de bola? Então, setResultado recebe esse valor aqui. Então, na verdade, aqui eu não preciso... Eu preciso retornar uma... Eu não preciso retornar o botão. Vamos retornar o botão aqui já de uma vez. Return. Vamos retornar o botão aqui, ó. Numa divzinha, nós vamos retornar... Precisa dessa div? Não precisa dessa div. Se você quiser, como eu vou retornar só o botão, pode colocar só o botão ali, tá? Mas eu gosto de colocar os componentes, cada um dentro da sua própria caixinha, porque na hora da formatação, usando classes, facilita o nosso trabalho. Beleza? Então, button, o que eu preciso fazer no button? Eu preciso fazer um on-click, eu preciso clicar nesse botão. E o texto dele vai ser calcular. Eu preciso clicar nesse camarada, e quando eu clicar nesse camarada, quem que eu quero chamar? A nossa bela função calc. Show? Então, tá aí o nosso calcular. Precisamos criar mais um state aqui, então a gente já cria de uma vez, para a gente não perder, que é o de resultado. Então, o state resultado com a função manipuladora setResultado. setResultado eu vou passar para cá, ó. Show de bola? Show de bola. Precisamos de o que mais? Precisamos da função do resultado, né? Const f, ó, a mania aí, ó, resultado. Show de bolation. Tá aqui, o que o resultado vai fazer? Precisa retornar aqui, ó, um camarada que vai mostrar o resultado. Então, o que eu preciso receber? Eu preciso receber o resultado, que ele vai mostrar lá, né? Show. O que vai retornar aqui, ó? No meu padrãozinho aqui, vai retornar uma div com um P lá dentro, ó. Um P que vai ter o texto resultado seguido do valor do resultado. R. Show? Só que isso aqui é uma divisão, então pode ser que o resultado venha um número gigantesco, né? Cheio de casas decimais. Eu quero mostrar esse tanto de casas decimais? Não, nem preciso, tá? No modelo que a gente fez aqui, ó, uma casa decimal já basta, tá? Mas eu vou colocar duas. Então a gente faz assim, ó, toFixed, e informa aqui quantas casas eu quero retornar. 2 casitas decimais. Show. States criados, componentes criados. O que a gente precisa fazer? Colocar esses camaradas aqui no nosso aplicativo, né? Porque se a gente olhar aqui no nosso aplicativo, não tem nada. Mas nós fizemos um monte de coisa. Cadê as coisas? Fizemos, mas não colocamos nada aqui para o app retornar, tá? Vamos colocar agora aqui, ó. Falou, o app, retorna esses camaradas aqui para mim, ó. Retorna o resultado aqui, ó. Pega o return de fpeso. O que eu preciso passar para fpeso? Eu preciso passar o state peso e a função manipuladora do state peso. Já está aqui. Então vamos passar para ele aqui, ó. State peso e o set peso. Show de bolation. Precisamos também, depois do componente peso, a gente vai colocar o componente altura. Então vamos chamar aqui função f altura. E eu vou passar para ele o state altura e a função manipuladora set altura. Coloquei peso, coloquei altura, preciso colocar o botão calcular. Então quem me retorna o botão calcular é a função f calcular, que precisa receber o quê? O state peso, o state altura e a função manipuladora do resultado. Sim, state peso, state altura e a função manipuladora set resultado. Show de bolation. E o que mais a gente precisa? A tabela, né? O
que mais? Falta a tabela, né? Tabela IMC, retorna aqui a tabela. Tá pronto? Tá. Vamos ver se funciona agora, né? Vamos ver o que a gente precisa ajustar aqui, onde nós erramos. E tá aí! Lindo, maravilhoso! Tá aí a nossa calculadora que a gente precisa saber se funciona. Então, por exemplo, peso, vamos colocar aqui, ó, 75, tá? Altura, vamos colocar aqui 1 e quanto? 1,65, por exemplo, tá? Ponto aqui, ó, 1,65. Cadê o componente resultado? Nós não colocamos? Não colocamos, né, gente? Como que nós vamos saber o resultado se a gente não colocou o componente resultado? Então, F resultado, meu amigo. Retorna o F resultado aqui. O que a gente precisa passar para o resultado? Só o state resultado, beleza? Resultado. Agora sim, né? Tá aqui, ó. Já tá lá. Com esse peso e essa altura, o resultado é 27,55. 27,55 está nessa faixita aqui, ó, de sobrepeso. Você que tem esse MC, meu amigo, você está em sobrepeso. E se a gente mudar aqui a altura para 1,80, 1,8, calcular, olha, o MC agora deu 23,15, você está nessa faixa aqui, você, ó, brilhou, está no peso normal. Lindo, maravilhoso. Beleza? Não precisa fazer regime e não precisa nem de emagrecer, nem de engordar. Tá aqui então a nossa calculadora de MC. E se eu mudar a altura aqui, ó, o peso, a pessoa tá magrelinha. Ela tem aqui, ó, 40 quilinhos e tem 1,78 m. Vamos calcular? Meu amigo, se o MC deu 12,65, você está abaixo do peso. Anaixo. Você está anaixo do peso. Tá errado aí, né? Vamos ter que corrigir. Mas é isso aí. O que eu quero propor para vocês agora? Vamos ao desafio da aula de hoje, que é o desafio CFB Cursos. Nós construímos o aplicativo aqui inteiro com funções que retornam componentes. Todas as funções aqui dentro do mesmo app. O meu desafio para vocês é construir este aplicativo com esses componentes separados. Eu quero que vocês criem um componente externo próprio para a tabela, um componente próprio para o peso, um componente próprio para a altura, para o calcular e para o F resultado. Esse é o desafio e eu vou mostrar a resolução, a resposta para vocês na próxima aula. Mas não esperem a próxima aula para fazer o desafio. Façam agora. Tá tudo fresco na cabeça e vocês vão praticar. Dica: vão precisar de props. Beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não clicou no joinha, clica agora. Quem não se inscreveu, se inscreve. Segue a gente no Insta. E tudo mais que tem que fazer aí no YouTube. Te espero na próxima aula. Um forte abraço e tchau!